Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal, falando de ufologia, assuntos afins. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar de um assunto até que eu considero assim meio delicado. Eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas eu resolvi fazer uma abordagem. Eu acho que eu tenho obrigação de fazer essa abordagem, né? A questão dos reptilianos serem os poderosos do mundo, que é uma ideia defendida pelo David Icke. O David Icke constantemente fala isso, né? Que a rainha da Inglaterra é reptiliana, que o Barack Obama é reptiliano, que o Trump é reptiliano, que o cachorro é reptiliano, que o gato é reptiliano. Todo mundo é reptiliano desde que tenha poder, né? O Prince Charles é reptiliano. Então tá, bom, ele sempre bate nessa tecla, né? E eu acho que, na verdade, o que o David Icke quer dizer é que as pessoas más do mundo, os grandes magnatas, os grandes filhas da puta do mundo, entendeu? São reptilianos, né? Tem uma mente reptiliana, ou são reptilianos de fato, né? Coisa que eu não acredito de jeito nenhum, que eles têm uma máscara humana e tira, depois viram reptiliano. Isso eu acho uma doidice completa, né? Mas talvez exista algum componente do cérebro que seja realmente reptiliano, se a gente for pensar na questão da psicopatia e da sociopatia, né? O que é um psicopata, né? Um psicopata é um indivíduo que é totalmente destituído, incapaz de sentir as emoções que um ser humano comum sente, especialmente o remorso, né? Ou especialmente a culpa, né? O psicopata, ele tem um prazer, assim, ele tem um prazer e ele executa. Ele não existe nada que se interponha entre o que ele quer fazer e o que ele vai fazer. Ele faz o que ele tem vontade de fazer. Se ele quer matar, ele mata. Se ele quer estuprar, ele estupra. Se ele quer mentir, ele mente. Se ele quer roubar o emprego de alguém, ele rouba. Ele não tem o escrúpulo da moral, porque ele não sente pena de ninguém, né? Essa é a principal característica. Ele tem uma mente narcísica, onde ele se acha invencível, perfeito. Ele acha que a lei é para os outros, não é para ele. A lei é para os trouxas, que ele é um Harry Potter, ele é um ser mágico que os outros são otários, então ele pode fazer o que ele bem entender e o resto do mundo é tonto, né? Então o psicopata, ele tem várias características. Também existe o sociopata. A principal diferença entre um psicopata e um sociopata, me perdoem os psicólogos e os psiquiatras que estiverem me ouvindo, que eu estou falando besteira, mas o sociopata, ele aprende o comportamento psicopata na sociedade. Então, por exemplo, aquele menino que cresceu numa favela, que cresceu num ambiente criminal, uma família que estuprava, que matava, não sei o que, vira sociopata. Quer dizer, a criança aprende comportamentos antissociais, destrutivos, vandalismo, aprende a matar outro animal. Você pode ensinar a criança a fazer isso, né? Então aí não é inerente ao indivíduo, então ele é um sociopata. E o psicopata tem mesmo no cérebro, quando você faz um exame neuronal, a parte do cérebro que fica aqui no frontal, que fala de emoções, que fala de compaixão, de pena, de solidariedade, não ativa, né? Os caras têm um cérebro maravilhoso, perfeito, um QI altíssimo para matemática, ciência, contabilidade, fabulosos advogados e tal. Um conceito errado que muita gente tem é que o psicopata mata, né? Às vezes, alguns são psicopatas realmente, a gente pode dizer exuberantes, né? Que praticam a violência física. Mas a maioria está ali no escritório, com você. Só que ele é aquela pessoa que vai te derrubar, que vai chegar pro seu chefe e falar assim: olha, eu vi ele fazendo isso, isso, isso. Entendeu? Uma fofoca que vai fazer você perder seu emprego. E sem nenhum pudor, e vai rir. Não vai nem rir, não existe nada. Vai fazer como se fosse um procedimento normal. É aquela pessoa que vai envenenar uma velhinha para receber herança. É aquela pessoa que vai... Mas, assim, não vai passar... assim, não é assim um serial killer, entendeu? Ou é aquela pessoa que vai, por exemplo... pegar o código de alguém, a senha de alguém, limpar a conta do banco e coisas desse tipo, né? E aí, por exemplo, fala assim, mas isso então é um comportamento totalmente desprovido de amor e de compaixão e tudo mais, que de uma certa forma lembra realmente a ideia reptiliana de que o reptiliano não tem
aqueles sentimentos de compaixão, né? Que eles seriam seres de alta... existe muita história assim, o espírita kardecista tem muito costume assim, de baixa evolução. Não de baixa evolução. Geneticamente, em termos de tempo, tem uma evolução superior à humana. Só que eles não têm aquela parte do cérebro, né? O neuronal é diferente, então é aquela coisa do amor, da dosinha, da compaixão, não está ali, né? Então, assim, a gente pode dizer que o reptiliano é parecido com um psicopata nesse sentido. E aí você me pergunta assim, onde que tem mais psicopata no mundo? Na prisão? Não, nas empresas, nas posições de comando, diretores, gerentes, políticos, né? Principalmente políticos, gerentes. Então, por exemplo, esses caras muitas vezes são psicopatas mesmo. E por ter um sangue frio desses, uma incapacidade de se arrepender, uma incapacidade de se envergonhar, eles têm aquela cara de pau inacreditável, né? Aquela coisa demoníaca, que o cara fala assim, o cara rouba na sua cara e se sente normal, né? Teve uma deputada outro dia que falou assim, eu tenho uma aposentadoria de 36 mil reais, mas se eu tiver que exercer uma função no Senado, eu não lembro daquela mulher, eu quero receber mais 30 mil, entendeu? Quer dizer, ela nunca pode fazer nada pelo bem do país, é tudo em prol de si mesma. Para mim é uma confissão de psicopata. Se você pegasse muitos desses políticos do Senado, do Congresso, e fizesse um teste psiquiátrico, ia dar psicopatia, entendeu? Não para a maior parte deles, mas a boa metade, viu? Então, assim, nesse sentido, talvez o cérebro, a mente psicopata, pareça com a mente reptiliana nessa questão da falta de amor. Só que a psicopatia, isso aqui é muito interessante, ela é uma característica evolucionária do ser humano. Isso que é muito maluco. A psicopatia não é um implante reptiliano. A psicopatia é uma coisa que no homem pré-histórico, tá? No Neandertal, no Cro-Magnon, no homem do Neolítico, no homem do Paleolítico, fazia daquele cara o líder da tribo. Por isso que o cara vira o psicopata tende, também no mundo moderno, a assumir uma posição de poder. Porque ele não tem dó. Então, por ele não ter dó, ele faz o que precisa ser feito. Então, ele era o melhor caçador e ele era o melhor guerreiro. Vamos dizer, Alexandre o Grande talvez fosse um psicopata. Certamente Calígula, Nero, aqueles grandes imperadores romanos, aquele que atirava, acho que é Tibério, né? Que era pedófilo, fazia as crianças fazerem sexo oral nele, quando ele enjoava, jogava pelo penhasco lá na ilha lá em Capri, né? Atual Capri, né? Jogava a criança enjoei, joga para dar risada, né? Isso é coisa de psicopata, né? A total ausência de compaixão, a total ausência de consideração, né? Só que isso não é uma coisa de outra espécie, que não sejam que seja um reptiliano, ou que seja o Grey, ou que seja de uma espécie extraterrestre, que é assim naturalmente. Mas o ser humano tem indivíduos assim, a humanidade tem indivíduos assim, por razões genéticas, naturais, entendeu? Que são a formação psicopata. Na pré-história era uma vantagem genética sobre os indivíduos mais suaves ou mais soft, mais compassivos, que cuidavam dos bebês, que cuidavam dos velhos, e o psicopata não amava ninguém. O psicopata é aquela pessoa que mata um velho, que mata uma criança, que ou abandona, né, abandona no mato, porque para ele não é nada, para ele só existe ele. Então, se ele está bem, todo o resto do mundo, né, foda-se, né, no português claro. Então, assim, essa característica fazia dele um líder tribal na pré-história. Muitos dos grandes líderes, dos grandes reis, são linhagens de psicopatas, entendeu? Literalmente, por isso que eles são tão estranhos e por isso que eles são tão sádicos, né? O príncipe Vlad, que originou a lenda do vampiro, né? Os dois muçulmanos foram lá visitar o sultão, enviados pelo sultão da Turquia. Ele falou assim: tira o chapéu,
turbante para falar com o rei. Eles só não tiraram. Ele pegou duas estacas e enfiou no cérebro deles. Tuf, tuf, tuf. Agora está colado, né? Quer dizer, esse tipo de sadismo gratuito, né, extremo. Aí no caso o sociopata, talvez, porque ele aprendeu a ser assim para combater os muçulmanos, né? Ele foi ficando cada vez mais extremo. Então a gente teria discussão se hoje seria visto como um psicopata nato ou um sociopata aprendido, né? Mas, seja como for, o ser humano pode ser isso instintivamente, sem ter nenhum... eu acho, não tem nada de reptiliano. Tá? Então eu acho que o David Icke é furado já por causa disso, que nem todo mundo que é cruel é reptiliano, porque você tem na espécie humana o gene da crueldade. Isso é muito interessante. Então algumas pessoas são malvadas mesmo, e são geralmente ricas e poderosas, porque elas vão passar por cima de todo mundo, porque elas vão... Por exemplo, o George Soros, né, ele entregava ele era judeu, ele entregava os parentes, os amigos, para os nazistas para mandar para Auschwitz, né? Sociopata ou psicopata? Um dos dois, né? Não dá para dizer que é outra coisa, né? Mas é reptiliano? Não. É um ser humano ruim, né? Entendeu? Então é isso que eu quero dizer, que nem todo mundo que é cruel é reptiliano, e que nem todo poderoso é reptiliano, porque a gente associa essa falta de amor a ser reptiliano, o que em certa medida é verdade, que o reptiliano não tem muita compaixão, não tem nenhuma. Mas na espécie humana existe o gene psicopata, entendeu? Criado pela evolução da espécie, isso que é muito maluco. Que hoje em dia a gente teria que pegar esses psicopatas por uma ilha, entendeu? E deixar eles confinados lá. Porque eles são um dano à sociedade, entendeu? Eles são um perigo, porque a gente tem uma outra forma de vida. É como o dente do siso, né? Ele não tem mais utilidade, mas está lá. Então você tem que acabar extraindo, né? Então a mesma coisa, por exemplo, a evolução não evolui tão rápido quanto a sociedade. A sociedade por 100 anos criou os direitos humanos, criou as leis, tal, não sei o que. Aquele comportamento psicopata não serve mais. Mas no tempo dos vikings era tudo, entendeu? Os vikings, muitos deles, aquele Ragnar, aquele o Ivar, etc., eram também provavelmente psicopatas, né? E por isso eram líderes, né? E devia ter um viking mais tonto que não era bom de luta, ou vários, né? Então o ideal era ser daquele jeito naquela época, tá bom? É só uma reflexão, né? Não estou dizendo que fulano é ou não é reptiliano, apenas dizendo que nós temos na espécie humana a psicopatia e que ela tem uma utilidade, teve uma utilidade muito clara no passado, né? Da própria sobrevivência da tribo, né? Tá bom? Reflexão para vocês. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.